Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala que Vende. Para nós é uma honra estarmos aqui hoje compartilhando um pouco de histórias, de conhecimento com todos vocês que nos acompanham aqui. E eu tô aqui mais uma vez com meu irmão, Gustavo, seja bem-vindo, irmão. Fala Pedrão, fala galera. E é isso aí, vamos que vamos bater um papo com o nosso convidado de hoje, aprender um pouco e espero que você que esteja nos ouvindo hoje aprenda conosco também. Bom demais, bom demais. E hoje nós temos um convidado aqui que para mim é uma honra ter a presença dele aqui. Ele que é meu irmão, a gente se conhece já há um bom tempo, a gente compartilha muitas coisas diariamente. Ele que é empresário, super jovem, uma pessoa extremamente temente a Deus, um cara de um coração muito bom, com uma experiência de vida muito incrível e que com certeza vai trazer muito conhecimento pra gente, vai contar boas histórias aqui, vai trazer muito conhecimento técnico também, que ele aplica nos negócios dele. Então eu queria que vocês me ajudassem a receber com uma salva de palmas calorosas, como ele merece, Martinho Moraes. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado pelo convite. Primeiramente, agradecendo a Deus, agradecendo a vocês aqui pela presença. E antes de mais nada, eu quero dar um presente para vocês. Coisa boa. Pertinente, um Obrigado, perfume, nosso primeiro perfume da nossa marca. Obrigado. E o nome dele é Éter. Aí vamos abrir aqui, né, Pedrão? Vamos abrir, eu já tô aqui já Mostrar degustando. Será que já dá pra passar ou não? Claro, Ó o claro. capricho. Dá para puxar pela tampa ali, fica até mais fácil. Pela tampa? Vamos Isso. ver. Ó. Olha só, hein, gente. Que isso, hein? Eu falei que esse convidado é valioso, né? Ó, trouxe até perfuminho. Vamos esgarrar aqui. Vamos ver como é que é. Eu já conheço, né? Já conhece, né? Já é cliente. Sem economizar, Sem hein? economia, sem economia. Presente bom é presente usado. Obrigado, irmão. Obrigado. Nada. É uma Agradeço. honra estar com você aqui e a gente gosta muito de trazer pessoas boas aqui para o nosso canal, para o nosso podcast, justamente porque o propósito do nosso podcast é compartilhar e trazer significância para as pessoas que nos acompanham aqui. Então a gente sempre busca trazer as histórias, falar com o coração e esse é o objetivo que a gente tem com você hoje. E cara, para começar, como de praxe, né, Gustavo, a gente quer ouvir um pouco da tua história. Conta para nós quem que é o Martinho Fernandes de Moraes. Quem que é o Martinho Fernandes de Moraes? Poxa, é um prazer imenso compartilhar. Espero que eu compartilhe da melhor maneira, né? Não tem como falar tudo, mas tem como eu passar uma breve jornada aí, uma breve resumo da minha jornada. Eu sou um filho de Deus, se é para me definir é isso, minha identidade é essa. E todo o resto vai sendo construído perante temer a Ele e colocar os planos dele em primeiro lugar na minha vida. Então, a partir do momento, tem dois Martinhos, né? Tem o Martinho antes dele e o Martinho depois da comunicação e da comunhão com ele, de fato. O antes dele era aquele que era mundano, aquele que não queria nada com nada de verdade na vida, né? Nada verdadeiro, tudo muito passageiro, tudo muito sem uma consciência profunda do que estava sendo feito, daquilo que queria de fato, do propósito que queria agregar. Era mais ego, né? E tem o Martinho depois, né, de Cristo, da suficiência nele, que aí já vem muito mais profundidade em cada um dos setores, desde negócios, família, tudo, estudo, comportamento, rotina, e sem dúvida nenhuma esse foi o marco inicial para minha jornada dentro do empreendedorismo, né? Eu não consigo falar do meu empreendedorismo sem falar da minha comunhão com ele, porque antes eu não queria essa jornada de empreendimento, empreendedorismo. Minha família é uma família 99% médicos, né? Meu pai era médico, então eu já tive muito esse viés, né? Cognitivo. Vou fazer medicina, vou fazer residência em tal coisa. Queria fazer mais na medicina integrativa, porque eu sou um entusiasta muito grande. E no final das contas, as coisas aconteceram de uma maneira completamente oposta, né? Eu sou praticamente o primeiro empreendedor ali da família. Olha só. Então, é a ovelha negra, entre aspas, né? E no final das contas, eu só dou graças a Deus, porque foi, enfim, a melhor coisa que aconteceu pra mim, assim, sabe? Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que esse é o propósito de todos os seres humanos, né? Eu acho que todos nós temos a chance de nos tornarmos um vaso novo e a partir desse momento a vida ela muda, parece que de forma automática, né? Sempre para melhor. E você falou uma palavra que eu acho que vai direcionar muito bem aqui o nosso bate-papo, que é o propósito, cara. Você iniciou a tua trajetória muito novo nas vendas diretas, né? O nome do podcast já fala que vende. Muita gente tem receio de vendas,
muitas pessoas, elas têm vergonha muitas vezes de vender, acham que Sim. precisam nascer com o talento de vendas. É, E no fim exatamente. das contas, tudo é venda. A gente se vende o tempo todo. Qual que é o teu propósito, cara? O que que te motivou? Qual que foi o teu propósito e a tua motivação para começar tão cedo, no meio da pandemia, a se dedicar ao mundo das vendas, a começar a se inserir no mundo dos negócios? Cara, então, eu tava fazendo vestibular para medicina, né, federal. Queria federal. Já tinha passado em algumas particulares, mas o meu desejo era federal. E pandemia foi um caos completo, né? Como eu não tinha ido muito bem no Enem, eu não conseguia aproveitar essa nota e eu comecei a me ver num certo limbo, vamos dizer assim, de que, olha, eu preciso fazer outra coisa. O tempo tá passando, eu vou demorar 6 anos para me formar, mais 3 de residência, etc e tal. Fiquei fazendo esses cálculos mentais e busquei estudar a ciência de dados. E a partir dos dados eu comecei a analisar que empreendedorismo é um caminho que tem risco, sim, óbvio. Tudo que a gente faz tem risco, estabilidade não existe. Mas o risco assumido com a proporção de retorno e risco pode ser extremamente maior. E se você tiver um bom gerenciamento disso, né, de risco, você consegue ter ganhos muito expressivos, né, do que você jamais teria em alguma coisa tradicional. Então eu comecei a analisar isso. Eu queria ter uma qualidade de vida onde eu pudesse proporcionar a realização dos meus sonhos materiais. Sim, eu acho que é um meio de também trazer uma certa ajuda para aqueles que precisam também. Mas primeiro eu tenho que me ajudar, né? Então no final das contas eu vi que era uma oportunidade de eu desenvolver isso, sabe? O empreendedorismo. E as vendas diretas, ela vem muito aí. Se eu te falar que eu decidi entrar nas vendas diretas, é mentira. Na verdade, eu sonhei, cara. Eu tive uma visão de que eu estava numa reunião do Zoom com um amigo de infância, o Breno, e com o Rodrigo, que era o upline ali. E eu já sabia do que se tratava, já sabia que ele fazia venda diretas, ele já tinha me convidado na pandemia. Só que eu queria muito fazer, com receio. A minha família de médicos, né, falou, não, você tá louco, não existe isso aí é balela. E no final das contas acabei desistindo naquele momento e depois acabei entrando numa outra empresa que teve uma transição. E essa empresa tinha produtos que eu acreditava muito, né? Então, como eu passei por uma jornada de cuidar muito da minha saúde, e essa empresa trouxe produtos muito naturais, sem químicos, sem conservantes, trazendo tudo da fórmula mais pura possível, eu me identifiquei muito com o produto. Então, independentemente da comissão, eu já me identificava com o produto. E eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente fala de vendas, né? Não adianta você tentar vender algo que você não acredita. Se você está tentando vender algo que você não acredita, troca de produto. Não existe só um produto no planeta, não existe só um meio de você vender. Então, se você crê que o seu produto é realmente bom, seu serviço é bom, você oferece algo de valor para as pessoas, aí você está cumprindo um propósito de fato. Nós temos diversos propósitos, né? O propósito espiritual, né? Plantar sementes do reino, né? Trazer pessoas para o reino dos céus, mediante a ser uma ferramenta, um instrumento. E o propósito material, que ele vai ser variável conforme aquilo que você está exercendo, de fato, né? Enfim, no final das contas, cada negócio vai ter suas próprias particularidades e a sua própria forma de contribuir para a sociedade, para o próximo, né? Então, tem aquela frase muito famosa, né? Ame ao próximo como a ti mesmo, né? Que é o segundo mandamento mais importante, né? Que Cristo fala. Se você ama a você mesmo de fato, você vai, no mínimo, acreditar no que você está fazendo e vai querer agregar para o próximo com aquilo que você faz. Então, acho que o propósito é muito isso, né? Você entender aonde você quer chegar, ok, mas com que seja que os meios, eles não baguncem completamente os seus valores. Eu acho que se os seus valores eles estão bem alinhados e o que você faz está alinhado com os seus valores, a venda ela é muito mais natural. Você fala com muito mais verdade e o cliente, o prospecto, ele sente a verdade. E se ele não sentir, você pode até engambelar ele na hora. Só que depois não vai ser o cliente recorrente. Exato. E aí, o que adianta, né? Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante pensando na parte da venda, que é acreditar no produto, ou acreditar no serviço, ou acreditar na forma com que você resolve o problema que aquela pessoa tem, porque isso muda o jogo demais na hora de você vender o seu produto. É o que você falou. Quando a gente fala com confiança, quando a gente de fato
acredita naquilo, quando a gente consome o produto que a gente vende e a gente gosta do benefício, na hora de você transmitir isso, a pessoa percebe. E a venda acontece com naturalidade. Na hora de você falar para um amigo seu, sem o intuito de vender, mas você falar daquela solução, você falar daquele produto, ele vai querer experimentar. Né? E aí, está totalmente ligado com a questão do propósito também. Porque, por exemplo, se eu consumo um produto que faz bem para mim, é natural, é consequência eu querer para o outro também. E tudo isso transparece na hora de você vender, ou na hora de você comunicar, na hora de você comentar. E aí, o simples fato de você comentar, de você falar, de você dar um conselho para um amigo teu, né, falando assim, experimenta aquele produto lá, você que tá de dieta, tá querendo emagrecer, vai ser bom para você, você que tá querendo consumir um produto mais natural. Consequentemente, isso vai acabar em venda, né? Um conselho, uma dica, uma instrução, acaba se tornando uma venda por acreditar no que você está fazendo, no que você está vendendo. Né? Justamente. O produto que você acredita, ele torna muito mais fácil a venda. Né? Eu concordo com isso. E, cara, assim, como que nasceu a ideia de criar uma marca de moda e perfumaria? O Brasil ele é um mercado muito forte nisso, porém, da mesma forma que ele é forte, ele é muito concorrido, né? E você entrou num segmento de luxo, de elegância. Então é mais difícil ainda porque eu acho que esse tempo de maturação do negócio ele acaba sendo muito maior, porque você precisa de reconhecimento de marca, você precisa de prova social, todo o negócio precisa de prova social. Mas como que nasceu a ideia de criar sua marca de roupa e perfumaria de alta qualidade, de alta elite, né? Premium. Uma marca premium. Sim, sim, total. Bom, não tem como falar já também... mostra aí o produto. Aqui, ó. Os dois. Né? Os dois, né? Só eu que falei hoje, hein? Só falta o Gustavo. Mas fica tranquilo que você vai sair do podcast com mais um cliente. Verdade. Depois dessa, né? E, cara, assim, antes de até falar como surgiu, eu lembrei de um ponto muito importante que você trouxe, que é a parte da vergonha de vender. Eu acho que está muito intimamente ligado à sua crença limitante, de pensar muito no que os outros vão pensar. Né? Mas tal fulano vai ver eu vendendo agora. E, como que eu vou vender um suplemento? Antes eu queria fazer... Veio muito esses questionamentos, né, na minha cabeça. Eu queria fazer medicina e tal, agora eu vou estar vendendo suplemento, vou ser um vendedor de suplemento. A hora que eu entendi que tudo que você faz, você está vendendo alguma coisa. Total. Se você está trabalhando como um médico, você está vendendo a sua hora. Mas mais do que isso, você está vendendo confiança. Porque se você não vender confiança de fato e o paciente não tiver confiança em você, ele não vai voltar a se consultar contigo. Então, ou você vende hora, ou você vende um produto, um serviço. E no final das contas, a hora que eu entendi isso, eu falei, opa, peraí. Quem tem vergonha de vender não entende que vende o tempo todo. E você ter vergonha de vender, né, você está deixando de se vender da melhor maneira. Então, no final das contas, quando você aprende isso, você aprende a se vender também, no sentido de mostrar o melhor de você de uma maneira correta, né, para que as outras pessoas se encantem também com aquilo que você faz, né? Não adianta nada você ter uma Ferrari e deixar ela guardada na garagem, né? Então, no final das contas, eu acho que é muito disso, né? Mais vale um Uno, um Palio que sai da garagem do que uma Ferrari que fica para sempre ali e ninguém nunca vê. Exato. Aproveitando esse tema que você trouxe, assim, você é um cara muito jovem, né? Como foi para você? Como você rompeu com essa crença, assim? Foi o ambiente? Teve algum fator específico? Ou tá relacionado com a tua conversão a Cristo? Você fala um pouco mais disso, assim, esse como. Sim. O como... Bom, é muito de reflexão interna, né? Eu percebi o seguinte, se eu tiver vergonha, eu não vendo. Se eu não vender, não tem resultado. Se eu não tiver resultado, eu não alcanço sonho. Se eu não alcançar sonho, eu tô fazendo o quê? Jogando meu tempo fora. Então, assim, uma coisa é fato. Eu tenho que aprender a vender e a perder a vergonha. E qual que é o melhor remédio para isso? Você fazer uma lista. Você classifica essa lista em clientes quentes, frios. Então, eu fiz uma lista no Notion na época. Eu coloquei um foguinho, coloquei alguns emojis para classificar isso, né? Um foguinho para os clientes quentes, né? Que são aqueles que eu tenho um relacionamento mais acirrado e isso é uma coisa interessante da gente classificar por relacionamento, nível de relacionamento. Como está seu relacionamento? É um familiar, beleza, mas quanto tempo você fala com ele? Qual foi a última vez que você falou, conversou sem ser para pedir alguma coisa? Será que seu relacionamento é tão aquecido assim com ele? Então, eu vejo muitas pessoas transformando uma lista... lista quente e lista fria. Lista quente, as pessoas que eu conheço, as pessoas da minha família... Não, necessariamente.
tem pessoas da nossa família que a gente não mantém um relacionamento e o relacionamento é o que esquenta, né, o lead. Então, no final das contas, eu classifiquei dessa forma, por temperatura. E aí eu fiz uma escala ali de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100 de nível de relacionamento que eu estava mantendo. Então, uma das metas que eu tinha diária era de relacionamento. E muitas vezes a gente foca muito na meta de abordagem para a venda do produto, mas a gente não foca na meta de abordagem para relacionamento. Total. Porque só no relacionamento a gente vai descobrir a necessidade. Só no relacionamento a gente vai descobrir que lacuna você pode preencher com o seu produto ou serviço. Então, como? Foi justamente isso, fazendo uma lista. Depois, abordando os clientes mais frios possíveis. Que Exato. ali eu sabia que se não me respondesse alguma coisa assim, beleza. Queimava o contato, mas pelo menos não estava queimando os meus contatos mais quentes, né? Aqueles que eu tinha Treinava, mais né? relacionamento. É um treinamento puro. Legal. Tem um livro, o livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ele fala sobre o sistema 1 e o sistema 2, né? E o sistema 1 é o nosso sistema automático e racional, né? E o sistema 2 é o sistema que para, pensa e reflete. E dentro desse conceito, ele traz 2 pontos. O viés da confirmação, que nada mais é do que a gente traz justificativas de forma inconsciente, de forma automática, para justificar algo que nós queremos acreditar, ou seja, eu tenho crença de que eu não sou vendedor, então eu não vou começar a vender porque eu não tenho dom. Eu não nasci com o dom. Então a gente justifica isso baseado em crenças que a gente tem. E além disso, ele traz também um conceito da ilusão da compreensão. A ilusão da compreensão é o quê? A gente quer acreditar, dentro do mesmo conceito, a gente quer acreditar em algo, só que a gente acredita baseado nessa justificativa interna. E aí a grande sacada tá nisso. Grande parte do sofrimento humano não acontece por coisas que são reais, e sim por conta de que a gente às vezes vive no automático, crenças internas, pensamentos internos. E o sistema 1, ele faz isso. O sistema 2, que é o sistema consciente, ele traz mais essa parte de reflexão. Então, ele entra em ação. Ele é como se fosse o antídoto, né? É quando você para, pensa, reflete, e aí você deixa o teu espírito falar, você deixa o teu corpo descansar e você consegue tomar decisões. Foi o que você fez, né? Você falou, não, eu preciso parar. Peraí, eu não sei vender, mas se eu não vender, eu não vou ganhar dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro, eu não prospero. Se eu não prospero, eu não ajudo pessoas, não conquisto os meus sonhos, né? Então... Eu acho que um ponto de partida para muita gente é quando a água bate na bunda mesmo, né? É. Aí antes a gente pensa, mas eu não quero ser aquele vendedor chato e tal. Mas, cara, quando você precisa, e aí o pulo do gato é executar, né, cara? É executar, é botar em prática. Não adianta a gente ir num evento igual aquele que a gente foi se a gente voltar e não botar nada em prática, né? É ação, né? Vira uma obesidade cerebral. A gente aprende. Se você não executa, aquilo morre dentro de você. E é muito aquilo, né? Eu ouvi uma frase, né, do meu, cara, o cara que foi meu treinador, né, que foi o Breno ali, ele absorveu, ele era o meu upline, né, no caso ali na venda direta, e ele falou pra mim, cara, compense em números o que falta em habilidades. Então acho que isso é um ponto muito importante pra qualquer vendedor. A justificativa de, putz, mas eu não sei fazer uma reunião desse jeito, não sei apresentar o produto de tal jeito, não conheço muito bem o produto e tal. Ok, conheça o produto, entenda do que ele se trata, no máximo que você conseguir. Hoje a gente tem inteligência artificial para ajudar a gente. Não tem desculpa, não tem. É pegar na inteligência artificial, pegar o produto e falar assim, o que eu posso, faz um prompt lá. Ó, me diga o que eu posso falar sobre esse produto que geraria encanto no meu cliente. Quais detalhes, daí depois que ele responder, você fala assim, quais detalhes que passam despercebidos sobre esse produto que eu posso gerar uma surpresa no meu cliente. No final das contas, ele vai trazer outros detalhes. Então, a gente tem uma ferramenta hoje que ajuda muito a gente ter essa consciência sobre o próprio produto que a gente vende. E como a gente conecta ele com dados externos do mercado e com coisas que estão ao redor. Porque eu acho muito importante você ter um conhecimento multifacetado. Não adianta você só ter o conhecimento do seu produto. Você tem que também entender um pouco sobre o que o seu cliente gosta. Total. E isso vem muito naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que foi um livro que mudou muito a minha comunicação e minha habilidade de vendas, inclusive. Justamente por querer entender o que o outro gosta, o que é aquilo que o outro preza, estima, para eu criar um relacionamento verdadeiro com ele e ele estar tentado, com vontade de comprar o meu produto ou serviço por um simples viés de retribuição, por eu ter ouvido ele. Então a gente às vezes quer muito falar para o nosso cliente, quando na verdade a gente só tem que fazer as perguntas certas e ouvir mais.
Quando ele se sente ouvido, ele se sente querido, ele se sente bem-vindo, ele sente a barreira de entrada, a barreira cerebral dele de segurança, perigo, ela é quebrada. E baixa a ele guarda, né? Baixa a guarda. A gente tem 3 segundos, né? Em todas as conversas que a gente desenvolve com uma pessoa, são 3 segundos para quebrar o gelo, né? E esses 3 segundos, eles são extremamente valiosos. E eu costumo, no meu dia a dia, eu costumo usar isso assim, fazendo perguntas leves, né? Por exemplo, quando eu tô a fim de prospectar, isso a gente aprendeu há muito tempo e eu aplico até hoje. Se eu tô a fim de prospectar e eu tô no avião e eu tô sentado na janela, eu entro depois. Porque a pessoa que tá sentada no corredor e no meio, ela vai ter que levantar para eu passar. Então eu já quebrei o gelo dela só pedindo licença. Eu não preciso falar nada. E automaticamente a conversa vai começar. E o contrário também. Se eu tô no corredor e eu quero prospectar, gera relacionamento, eu tento chegar primeiro para eu ter que levantar para a pessoa chegar. Então é os 3 segundos, assim. E o Beto ensinou isso uma vez para nós e eu aplico desde então. E, cara, funciona. Tem dia que você não tá com saco, né? Só quer fazer a tua viagem e tal, você não quer conversar. Mas o dia que eu tô afim, tô disposto, eu uso muito isso. Martinho, cara, não tem como a gente não falar de Cristo aqui, não tem como a gente não falar de fé, e o teu propósito é muito ligado à fé, né? Plantar sementes do reino, né? Até uma coisa que você deixou pra nós, e eu acredito muito nisso. Inclusive, você me direciona muito nessa parte, né? Sou muito grato a você por isso. E eu queria que você compartilhasse com a gente como que isso se manifesta no dia a dia dos seus negócios. Por que essa pergunta, tá? Antes de você responder. Eu vejo muitas pessoas com um nível de ansiedade muito grande, querendo resolver tudo o tempo todo com as próprias mãos, né? Eu não consigo resolver isso hoje, meu Deus, eu não vou dormir, aí a solução é um remedinho aqui, um remedinho ali e tal, aquilo vira uma bola de neve, come um docinho aqui, come um docinho ali. E no fim das contas, no frigir dos ovos, quando a gente entende que nós somos pobres, miseráveis aqui na Terra e que a gente não consegue resolver as coisas sozinho, a gente entende que a fé nos motiva e nos direciona para aquilo que nós precisamos fazer. Como que você manifesta a tua fé diariamente pensando nos seus negócios? Show. Eu acho assim, não tem como justamente falar de negócio, de nada hoje na minha vida sem falar de fé, porque no final das contas é o fundamento, é o alicerce no qual eu construí o resto, né, das coisas. No final das contas, se você construir, fizer sua construção com um alicerce, com uma base na areia, que é o que diz na palavra, vai, quando vir uma tempestade, subir a maré, alguma coisa nesse sentido, der um ciclone, essa casa ela vai embora. Se você construir ela na rocha, ela permanece. Então, nós temos 2 opções apenas: construir na areia, construir na rocha. Não existe outra. Se a gente quiser construir no alicerce que é forte, é firme e que vai dar sustentação para toda a construção, a gente vai focar em Cristo. Por quê? Porque ele é o alicerce que vai sustentar qualquer obra que a gente conseguir construir depois, independente de quantos andares tem seu prédio, vamos dizer assim. E nós todos os dias temos a decisão. Não é eu tomei a decisão lá atrás e ficou assim mesmo. Não, é todos os dias. O dia é vivido hoje, não é vivido ontem, não é vivido amanhã, é hoje. O amanhã vai ser o hoje também, quando ele chegar. Então, no final das contas, nós sempre temos 2 opções. Você acorda, você pode fazer uma oração, ler a palavra, se conectar com ele e colocar ele em primeiro lugar. Ou você pode levantar da sua cama, mexer no celular, começar a fazer suas coisas, começar a prospectar, porque você acha que você tem que ter resultado assim e tal. Enquanto no final das contas era 10, 15 minutos que você ia deixar do teu dia para você colocar ele em primeiro lugar e todo o resto ia ser completamente diferente. Então eu vejo um contraste muito grande. Tem dias que eu falho, claro, eu sou um ser humano, sou pobre e miserável, eu não sou perfeito. E nos dias que eu falho eu vejo a nítida diferença na qualidade das conversas que eu tenho, no meu nível de ansiedade, nas coisas que acontecem no meu negócio, como eu lido com elas. Então, a hora que eu percebi que, cara, eu não posso deixar brecha para eu me desconectar dele, porque eu sei que isso vai me trazer consequências negativas. Então, vou me concentrar nele primeiro. Não com viés de negócio, porque todo o resto é acrescentado, mas com viés de estar puramente conectado com ele, mais próximo dele. E a partir disso, todo o resto vem com mais clareza. Então, a primeira coisa do dia é o quê? Oração, leitura da palavra. Se você não começa o dia com uma oração, não tem como, o teu dia não vai ser a mesma coisa. E eu faço o desafio, né? Se você nunca fez isso, comece a fazer um desafio de 30 dias. Colocar uma oração. Depois que acordar, coloque uma oração.
se ajoelha na cama ali mesmo, você não vai querer estar levantando muito, mas se ajoelha na cama, faz uma oração simples. Senhor, abençoa meu dia, que meu dia seja maravilhoso, que eu esteja no centro da sua vontade e que meu dia seja abençoado pelo Senhor, que eu esteja protegido de toda ação do maligno. Coloca a minha mente concentrada, consciente, sem ansiedade, abençoa tal projeto, abençoa tal negócio. Se for da sua vontade, eles vão prosperar. Pronto, você vai ver que seu dia vai mudar completamente. Então, colocar ele no princípio e no fim, né? E é muito Antes doido de dormir. E é muito doido que é muito simples, né? O difícil não é fazer a oração. O difícil é parar 15 minutos pra fazer, né? Que doideira, né? Porque Sair da inércia, né? É deixar o celular de lado. deixar o celular de lado, cara. E você vê que doido. Ao mesmo tempo que a gente precisa da tecnologia pros negócios, a tecnologia nos distrai muito, né? Então Total. é um desafio, é uma batalha diária e, cara, gostei muito, assim, disso. Eu aplico isso, inclusive, né, todos os dias e é nítido, realmente. Eu E- também falho e é é. nítido quando você falha. E é interessante porque, assim, talvez no início, como qualquer hábito que você queira construir, seja um pouco mais difícil. Mas depois, quando você consegue permanecer e perseverar nesse propósito, fica muito nítido o quanto faz falta você ficar um dia, você ficar 2 dias, você ficar 3 dias, cara. Total. O dia é outro, a pessoa é outro. Tem dois. Tem um testemunho de um pastor que ele fala o seguinte: quando eu fico um dia sem passar tempo com Deus, eu percebo. Quando eu fico 2 dias, a minha família percebe. Quando eu fico 3 dias, a igreja inteira percebe. Porque a gente muda, né? Tem outro cara que fala também assim: nossa, às vezes a gente, pelo número de compromissos que a gente tem no dia, às vezes a gente fala assim: não, hoje eu tenho muita coisa para fazer, então eu vou deixar esse momento de lado. É a nossa mente nos enganando. E aí tem um cara que fala o seguinte: justamente quando o meu dia tá cheio, eu acordo 2 horas mais cedo para passar mais tempo com o Senhor, para daí sim eu ir pro meu dia. Perfeito. Porque durante o nosso dia é a ideia do copo, né? Quando a gente passa tempo com o Senhor, o nosso copo se enche. Durante o dia ele vai esvaziando. Então, quanto mais a gente se encher, mais a gente consegue permanecer firme ali durante o nosso dia, porque de fato, o fato é que empreender é resolver problema, é lidar com problema todos os dias. E se a gente tiver com a nossa carne aflorada, uma hora a gente vai estourar, uma hora a gente vai ficar ansioso. Então, eu acredito que esse nosso relacionamento com Deus nos ajuda muito a se manter calmo, assim. Totalmente. E confiar, né? Saber que há algo maior ali. Deu um problema aqui, pô, o mundo não vai acabar por causa disso. Não sabe? vai, velho. Não Total, vai, não total. vai, E o que você falou tem um ponto muito importante para eu ressaltar aqui. Sobre tempo, né? Eu vejo muito, mas eu não tenho tempo, mas eu acordei correndo. Por favor, olha o relatório de uso do seu celular e vê quanto tempo você passa no Instagram, no TikTok. Por dia. Por dia, sem fazer nada de interessante que vai agregar pro seu negócio. Mas eu entro lá por causa do meu negócio. Será? Vai lá nas últimas coisas que você assistiu. Vê lá o que é. Reels que não tem nada a ver, entretenimento. Beleza, o entretenimento então é mais importante do que o tempo que você vai dedicar para Deus e para você estar com uma consciência alinhada com Ele? Então é a pergunta que você deve se fazer, né? É muito fácil ficar dando justificativas, né? A gente sempre encontra uma justificativa para manter, né, um conforto emocional de que nós estamos fazendo o que nós podemos. Mas, na verdade, sempre dá para fazer mais um pouquinho. Só a gente começar a analisar em dados. O que a gente pode tirar que não está agregando? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente hoje? Tô acordando muito em cima da hora tal para me arrumar para ir para o trabalho. O que você pode fazer? Coloca o despertador 15 minutos mais cedo. Se sua oração durar 5 minutos, é melhor do que sua oração durar 0. Total. Então, no final das contas, eu acho isso. É intenção plena. E vem muito de encontro com um treinamento empresarial que eu dei uma vez na sua empresa, numa confraternização de final de ano, lembra, Pedro? E você pediu para eu falar sobre propósito. E o propósito, né, ele está muito ligado, intimamente ligado à intenção plena, né, que é o kavaná, né, no hebraico. E você vê que tem uma profundidade incrível isso, porque a intenção plena, ela guia se suas ações vão ser condizentes com os seus valores e se você realmente vai estar indo para o lugar que você quer ou não. Se você não tiver intenção plena daquilo que você está querendo realizar, você vai ficar muito
qualquer ondinha que bater no barco, você vai se apavorar e vai ficar perdendo a cabeça. Então é muito ter intenção plena. Vou pra academia, eu tenho intenção plena de ir pra academia e treinar. Você não vai ficar desfocando, fazendo coisa que não tem sentido. Eu tenho intenção plena de seguir a minha agenda hoje. Então você vai fazer de tudo pra seguir a sua agenda hoje. Total. Não vai deitar no sofá e ficar, agora eu vou dar uma descansadinha aqui porque eu tô cansado pós-almoço. Tudo bem. Mas então que tenha intenção plena em descansar de fato e não algo que você faz por pura procrastinação, sabe? Pro automático, né? Automático. Exato. Cara, muito bom, muito bom. E eu queria saber o seguinte, o que mais diferencia a Martin Demore no mercado de moda e perfumaria de luxo? Show. Inclusive, eu não comentei, né, como é que começou a Martin a Demore. gente pulou, Eu tô né, aqui, a gente entrou eu tô em aqui na minha outra cabeça. conversa. Eu Conta lembro pra que nós como que começou a Martin Demore e o que né, diferencia a marca Show. dentro do mercado. Perfeito. Eu, na verdade, assim, tava vendo um estudo de 2003 de uma israelita que ela tava mostrando que os tecidos que nós vestimos têm frequências vibracionais em hertz, assim como qualquer coisa que nós fazemos, comemos e ouvimos, tudo tem uma frequência, né? E no final das contas ela mediu a frequência desses tecidos e descobriu que a maior disparada era do linho, da lã pura e da seda pura, né? Porque muitas vezes a pessoa, tô com algo aqui de seda aqui. Tá, mas é sintético? Porque isso transforma completamente a frequência vibracional desse tecido. E ela analisou que o linho, lã, seda, eles tinham as frequências mais altas vibracionais e isso interfere na sua saúde também. E, inclusive, hospitais antigamente tinham mantas de linho para colocar em cima dos pacientes, há muitos anos atrás. E, além de tudo, algodão, 140 ali, hertz ali de vibração ali, aproximadamente, e tecido sintético zero. Ela começou a identificar que pacientes em estado terminal de saúde tinham a mesma frequência vibracional de tecidos sintéticos. Então, a gente tem muito esses tecidos sintéticos dominando o mercado hoje, tá? Mas será que isso é bom? E aí esse estudo mostra que não é bem assim. Então, surgiu um desejo muito grande de eu vestir linho e eu ter o meu armário inteiro de linho. Era uma vontade muito grande que eu tinha. E eu falei pro Senhor, Senhor, se for da sua vontade, eu vou ter meu armário inteiro de linho, eu vou vestir linho. E no final das contas, olha como é curioso, né? Eu tava em uma viagem internacional, acabei entrando em algumas lojas buscando um linho ali, uma confecção, e eu acabei vendo algumas peças incríveis, e quando eu vesti, eu me senti muito mais elegante, muito mais posicionado. E no final das contas, isso interfere muito no mundo das vendas. O posicionamento através da vestimenta. Total. Porque isso também conecta. A linguagem não verbal é a primeira que a pessoa vai ver de você, não é a falada. Ela vai ver o seu sorriso, ela vai ver a roupa que você veste, ela vai ver a forma que você anda, se você está posturado, se você está corcunda. Ela vai ver se você está treinando, se você está treinado. Porque tudo que for sinônimo para ela de sucesso vai ir quebrando barreiras para ela te ouvir melhor. Porque muitas vezes, poxa, se você chegar ali descabelado, com uma roupa rasgada, nem vai parar para te ouvir. Agora, se chegar bem posturado, arrumado, a pessoa para e te ouve com mais prazer. Ela quer entender, ela quer conhecer mais. Então, no final das contas, eu sabia disso. Eu quero vestir linho pela questão de posicionamento, mas eu quero também vestir linho pela questão de frequência vibracional, porque eu quero coisas boas, né, que o meu corpo esteja com saúde. E nisso, eu fui buscando os tecidos mais nobres do planeta, né, o linho, principalmente o egípcio. E o egípcio, o linho daquela região ali é o mesmo linho que eles usavam para fazer a cortina do tabernáculo, todas as próprias tendas ali, o tabernáculo que o povo estava, o templo móvel, né, ali no Êxodo, né, a gente vê que as vestimentas dos sacerdotes bíblicos eram de linho puro. Então, tem um propósito. E eu sabia que isso, além de tudo, com os estudos mostrando que tem uma frequência vibracional maior, eu gostaria muito de ter isso para mim também. E aí eu pensei, poxa, eu vou fazer a minha, porque eu não vejo no Brasil uma referência em linho hoje. Tem X marca gigante, tem X marca gigante. Tem. Só que você vai ver, elas têm muitas coisas de tecidos sintéticos também. Custo-benefício, né? A nossa identidade... Não é nem custo-benefício, porque eles vendem umas coisas sintéticas com mais de R$1.000, que o preço do tecido, assim, é minúsculo.
Não tem justificativa vender naquele valor. É mais marca, né? Vamos dizer assim. E o que a gente prezou? Eu pensei o seguinte, tá, eu quero vestir as fibras mais nobres do planeta. Em vez de comprar dos outros, eu vou fazer a minha. E tudo que eu for consumir agora, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, no mercado financeiro, vou querer ganhar dinheiro. Na construção civil, vou querer ganhar dinheiro. Na parte de vestuário, vou querer ganhar dinheiro. Futuramente, quem sabe, na parte de alimentação, de alguma forma. Então, mas não que eu tenha esse desejo, assim, pra ser sincero, né? Agora, um café, assim, me encanta mais. No final das contas, eu tinha esse desejo e Deus me proporcionou a possibilidade de abrir minha marca e eu busquei as fibras nobres naturais que tem aí por aí no mundo. O linho foi a primeira escolhida, então a gente primeiro lançou 6 camisas e nos especializamos muito em fazer um produto muito bem feito. Um produto extremamente bem feito, com uma confecção da modelagem europeia, com toda a costura embutida e um tecido que hoje ele é o mais nobre do planeta. Né? Então a gente tem esse diferencial de que as outras marcas hoje, se você pegar o meu tecido na mão e pegar de outra grande marca aí, qualquer uma do Brasil, pegar na mão as duas, você vai ver a diferença. Você com certeza vai ver a diferença. E eles misturam muito o linho com viscose, linho com algodão, com outros tecidos, tanto para baratear custo, quanto para amassar menos. Só que o negócio do linho é que ele amassa de fato. Esse é o charme do linho. Então, além de tudo, você não tem que nem ficar se preocupando se tua camisa está passada ou não, né? Então, isso é uma coisa interessante. E a experiência boa que eu utilizei a primeira vez na praia, cara. E aí a gente sentava na areia no lançamento da tua marca, inclusive, né? No lançamento da Martin Demore. E aí você suja de areia, cara, você dá uma chacoalhada nela, choveu no dia, cara, secou muito rápido. Então ela seca rápido, não fica areia, é realmente muito boa. Assim. A trama é mais aberta, né? Ela respira mais. Então no calor você não sente, você não fica abafado, você não sente aquele calor absurdo. Ela respira, ela deixa você transpirar, mas ela não fica marcada, não fica aquela coisa. E ela seca muito rápido por ter essa trama mais aberta, ter uma área de contato maior. E no final das contas ela acaba proporcionando isso, né? Ô Martinho, e conta pra gente um pouco como que foi buscar esses tecidos, como que foi para vocês desenvolverem os produtos, escolher o tecido, escolher o fornecedor, toda essa logística inicial aí para vocês lançarem esse primeiro produto que você falou que foram as 6 camisas ali de linho. Tá, perfeito. A gente, na verdade, eu tenho uma relação muito íntima com a inteligência artificial ali de utilizar para negócios e para, enfim, muitos estudos aprofundados. E eu estava aprofundando o algoritmo justamente para ele trazer coisas que fizessem sentido com a identidade de marca que eu estava construindo. Qual que é a minha identidade de marca? As fibras nobres naturais, matérias-primas naturais, mais nobres do mundo, somente natural, zero sintético, e eu quero ter a melhor confecção possível daquilo que o nosso olhar fala assim, nossa, isso aqui está sensacional, eu usaria isso aqui pro resto da minha vida. Então, no final das contas, eu comecei a lapidar essa inteligência artificial com prompts, né? Você vai passando primeiro camadas, né? Não adianta você colocar tudo que você quer de uma vez, você vai ver que ele vai errar muito e você vai corrigindo os erros conforme sua identidade de marca. Então, é muito importante abrir um projeto, por exemplo, eu pago, né, o ChatGPT Plus, mas atualmente eu utilizo outras inteligências artificiais, Manus, né? Particularmente, porque eu acho muito melhor, muito mais preciso, inclusive, uma inteligência artificial chinesa. E comecei a treinar ela justamente para o ChatGPT, para ter um projeto lá dentro, e dentro desse projeto tá colocando aquilo que eu queria desenvolver. E aí colocando as nuances do negócio, os desafios, se eu ia pegar de fora, se eu ia pegar da China, se eu ia pegar da Bélgica, de onde que eu ia pegar. E comecei a ver a qualidade do linho, qual que é a melhor? De tal lugar eles misturam já na produção com um pouco de algodão. Tal lugar eles misturam já um pouco de viscose. Tal lugar a planta cresce de tal maneira diferente, porque é uma planta o linho, né? Então, no final das contas, a altitude, o solo, clima, tudo influencia para que a fibra seja diferente. Então, o linho do Egito não é o mesmo linho da Bélgica. Muda. Então, como que eu soube disso? Eu tive que estudar. Mas não adianta, eu não vou ter um livro, uma mentoria hoje pronta para isso, mas eu tenho uma inteligência artificial que tem a base de dados do planeta inteiro. Então, dando o direcionamento correto para ela trazia as informações que eu gostaria. E no final das contas, eu fui procurando fornecedores através dela também no Brasil que pudessem trazer aquilo que eu tinha conversado com ela e que seria interessante para montar meu negócio. Então, hoje está mais fácil do que nunca montar um negócio próprio. Está mais fácil do que nunca gerir uma empresa. Está mais fácil do que nunca você
ter um bom direcionamento e não fazer coisa errada. Porque a inteligência artificial, se você utilizar ela ao seu favor, nessas dúvidas que você tem, não estou sabendo resolver isso aqui. Beleza, coloca um pouquinho na inteligência artificial, vê qual que é o melhor caminho antes de pedir direcionamento para alguém. Porque às vezes você vai pedir direcionamento para alguém e demora a resposta. E aí você recebe, às vezes não recebe da melhor maneira que você gostaria, não era muito bem aquilo que você queria ouvir, porque você não fez a pergunta certa. Então, com a inteligência artificial, a gente já tem um filtro. Beleza, ela me mostrava que eu tinha que fazer isso, isso, isso. Ok, com quem que eu tenho que falar? E aí ele me mostrava um direcionamento. Eu ia lá falar com essa pessoa e tal, e através disso, desses relacionamentos que foi construído, a gente conseguia trazer as melhores soluções e buscar a melhor confecção, o melhor tecido e assim por diante. Legal, muito legal, show de bola. Muito bom. E assim, você tocou num ponto importante, né? Porque muitas vezes a gente vai... eu tô com uma situação e eu já vou atrás de uma pessoa, já faço uma pergunta e já vou perguntando, tentando resolver os meus problemas. Mas às vezes, cara, quando a gente tenta estudar o que realmente a gente precisa saber para daí sim perguntar, a resposta que a gente vai ter é muito mais assertiva, né? Às vezes a gente, pela nossa própria ansiedade, né? A gente, aconteceu alguma coisa, eu já vou lá e mando pra um amigo, eu já vou lá e mando pro outro. E às vezes daí você se frustra porque você não teve a resposta que você precisava. Mas é justamente por não ter feito a pergunta certa. E venda é muito sobre fazer as perguntas certas, né? Total, completamente. Que estratégia que você usa, irmão, para vender os seus produtos hoje? Então, basicamente a estratégia permanece a mesma, né? Acho que não muda. Os princípios de venda, eles são imutáveis, independente de qual negócio você tá. O que vai diferenciar o produto ou serviço que você vende e como você vai vender ele, né? Basicamente, dependendo das particularidades de cada produto. Os princípios são os mesmos, né, da parte de qualificação, né, de uma lista de contatos. Então, no começo da marca, como você bem disse, uma marca de luxo, sofisticação, principalmente num mercado de altíssimo padrão de qualidade que a gente está entregando, o cliente ele tem que ter um nível de consciência acerca do nosso produto. Então, qual que hoje é o nosso desafio? Nosso desafio hoje é expor, é falar sobre a marca de uma forma em que as pessoas elas identificam o que é e aumentem o nível de consciência a ponto de ver, opa, essa marca aqui traz algo muito diferente dos demais do mercado. Interessante, quero conhecer. Então, para isso, a gente tem que comunicar isso melhor. Além disso, a parte de vendas propriamente dita, como no começo de qualquer negócio, igual uma lista de casamento que você vai fazer a lista do teu negócio. E qualificar, né? E qualificar. E ver, tá, beleza, quem que aqui é meu ICP ideal, quem que aqui é o tipo de pessoa que teria dinheiro tranquilo para comprar a minha peça, a minha unidade, o meu produto, e não ficaria depois, enfim, sentido, né? O bolso não sentiria tanto se ele comprasse essa unidade de camisa e tudo mais, e ele gostaria de entender o que o meu produto agrega. É esse. Ok, vou abordar eles primeiro. Não abordar eles por último, vou abordar eles primeiro, porque eles, no final das contas, é o que vai trazer a maior renda para o meu negócio. E eles vão ser a maior prova social para o meu negócio. Por quê? Porque eles compraram, porque eles querem testar, porque eles querem conhecer, eles acreditaram no produto, e eu vou recolher feedback. Então, qual que é o processo? Qualificação, lista, abordagem, através primeiro de relacionamento. Então, a primeira abordagem nunca é para venda de fato, a não ser que o relacionamento já esteja muito aquecido. Então, crio o relacionamento e faço perguntas inteligentes. Né? Poxa, irmão, tal, o que você vai... onde você vai passar o final de ano? Passar na praia. Beleza? E você já pegou uma camisa de linho para passar na praia e tal? Cara, eu tô com uma camisa de linho sensacional e eu acho que vai casar muito bem com tal coisa que você vai fazer no seu final de ano. Eu acho que vai ficar impecável, cara. Você gostaria de conhecer? Gostaria e tal. Você apresenta a peça pra pessoa e tal. Então tem muito se eu você, né? Se eu te apresentar a minha marca, você gostaria de conhecer e me dar um feedback? Eu te dou um desconto de primeira compra. Enfim, tem vários direta, estímulos, né? Uma abordagem mais direta mesmo, de fato, porque o relacionamento já está aquecido. Você já entendeu mais ou menos aonde que você pode inserir o seu produto na vida dele. E a gente foi muito para a área de perfumaria também. Então, nós hoje estamos com uma perfumaria premium. A gente está com só ingredientes dos mais nobres do planeta dentro da perfumaria. E a gente busca o quê? Poxa, quem gosta de estar cheiroso? Quem gosta de se
de ter um bom aroma? Todo mundo. Não existe quem não gosta. Se o vendedor chega, você vai cumprimentar ele tá cheiroso, ela tá cheirosa. O impacto já vem no olfato, o impacto muitas vezes vem no visual, na postura que a pessoa tá, na vestimenta. O impacto vem na audição. Então, na venda, todos os sentidos são percebidos, né? E no final das contas, se a gente consegue estimular o máximo de sentidos possível, a gente consegue ter uma venda muito mais bem feita, muito mais fácil de acontecer, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tenta sempre atingir todos os sentidos do nosso cliente de alguma forma. Então, o que a gente pensou? Poxa, a gente tem que ter um aroma autoral da marca. Não dá pra gente pegar um aroma de outra marca, a gente tem que ter o nosso aroma de marca. E a gente buscou desenvolver o nosso próprio aroma. Então a gente fez todo aprofundamento algoritmo, toda a parte de pirâmide olfativa, a gente fez tudo isso e baseado na nossa inteligência de negócios e tudo, e aquilo que a gente já sabe o que funciona e o que não funciona, a gente começou a lapidar essa inteligência artificial para trazer aquilo que a gente queria dentro do nosso perfume. E a gente foi fazendo teste, erro e acertos. E no final das contas saiu um aroma que é incrível. É uma coisa assim. Não é o éter aqui que eu tô, também é incrível, né? Esse é muito bom. Mas é o Prana, né? Que é o nosso aroma de marca. A gente vai lançar mês que vem, inclusive, para casa, esse aroma para casa. E os clientes se encantaram muito. O que a gente pensou também? Qual a experiência que a gente quer agregar para o cliente? Qual é o mercado que eu estou? O que meu cliente espera do meu produto no mercado que eu estou? Eu vou entregar uma camisa de linho egípcio numa caixa de papel? Não vou. Não tem como. Então, o que eu busquei? Qual que é o melhor material de caixa que existe no planeta dentro da cartonagem? Eu vou fazer esse. Ah, mas é muito caro, você tá louco, pagar X reais na caixa, você tá maluco. Nossa, quanto que eu ouvi disso? Quanto que eu ouvi disso? Da experiência, né? Só que a experiência que o cliente tem ao receber, você vê que essa caixa aqui, você taca do prédio do 20º andar, ela não vai quebrar. Então, assim, é sensacional a experiência que o cliente tem a partir de um princípio básico. Se a gente está entregando um produto de alto valor, a experiência completa tem que ser de alto valor. E muitas vezes o erro é você querer oferecer um produto de alto valor, mas a experiência completa não ser. Ah, é um apartamento que você está vendendo de alto valor. Beleza, e qual que é a experiência além disso que você vai agregar para o seu cliente? Na hora da venda, na hora de apresentar o apartamento, o que você vai fazer para agregar para ele uma experiência em que ele realmente se encante, não com o apartamento somente, mas com o seu tratamento, com a forma que você mostrou o apartamento para ele. E depois que ele comprou? Pós-venda, né? O pós-venda. O Entrega que das você... chaves. Exatamente. O que você vai entregar para ele? Tem uma máxima que eu gosto que é a primeira venda, ela é mérito do vendedor. A segunda venda é mérito do produto. Engloba muito a experiência também, porque aí é o que a gente está falando. A experiência ela tem a ver com o produto. Então, se o produto for bom e o cliente tiver uma boa experiência, ele vai comprar de novo. Então, você pode ser o melhor vendedor. Se você não tiver um bom produto e não gerar uma experiência, o cara não vai comprar de novo. O cara não vai comprar de novo. Ontem, trazendo um exemplo bem cotidiano. Ontem eu estava conversando, fui jogar tênis com um amigo, a gente estava conversando e a gente comentou sobre o mercado aqui da região, as lojas que concorrem, por exemplo, com e-commerce. As lojas físicas que estão concorrendo hoje com e-commerce, né? E a dificuldade que isso tem gerado para algumas empresas aqui da cidade, por exemplo. E aí a gente estava falando também da experiência, por exemplo, mais voltada para a questão do atendimento. E aí o meu amigo falou assim, cara, às vezes eu vou num restaurante bom, que eu gosto da comida, mas se eu sou mal atendido, eu não volto. Eu sou assim. Total. Eu sou assim. Então, olha como a experiência conta, né? Às vezes, você vai comprar um negócio caro, o produto é bom, mas o cara te atendeu mal, eu vou pagar caro para um cara me atende mal, eu vou comprar um apartamento caro e não tem nenhuma entrega de chaves aqui diferente, é só pelo apartamento mesmo. Aí, apartamento por apartamento, você tem um leque gigante, né? Total. E falando de venda online, cara, olha que doido, né? O Mercado Livre hoje, ele lidera o mercado de e-commerce no Brasil e no mundo, né? O Mercado Livre está muito forte. E a experiência do Mercado Livre é muito boa. Eu comprei um produto quinta-feira, chega hoje, né? Então, isso conta. Mas olha como a experiência impacta. Tem uma estratégia de marketplace que ela funcionava antigamente, hoje ela não funciona mais. As plataformas elas estão derrubando, que chama Clickbait. Então, quando você cadastra um produto, por exemplo, se eu cadastrar essa água aqui, no mesmo anúncio, eu posso colocar outras variações do produto, ou se eu quiser, eu posso colocar só o plastiquinho da água, por exemplo.
Então a garrafa de água aqui, o copinho de água custa R$ 15, mas só o plastiquinho custa R$ 1,99. Eu coloco no meu anúncio o título copinho, água cristal sem gás, mas eu coloco o preço do plastiquinho. Então a pessoa vai, quando ela vai ver o preço de R$ 1,99, ela fala, caramba, água cristal R$ 1,99. A hora que ela clica no anúncio, é a variação só da tampa do copinho. Muita gente, as plataformas começaram a derrubar esses anúncios, porque muita gente se sentia lesado. Uma experiência negativa. E outra coisa também, o frete, né? Tem um esquema de você burlar o frete lá, o frete aparece frete grátis, mas na hora que você clica no produto, aparece lá, o frete é R$ 20, R$ 30. Então tem muita gente que tá deixando de comprar nas plataformas, e aí elas começaram a derrubar, tanto o Mercado Livre quanto o Shopee, por conta disso, por conta dessa estratégia de clickbait, que gera uma experiência negativa para o cliente e ele se sente lesado. Eu mesmo, se eu entrar lá e tiver frete grátis, se eu tiver que pagar, eu não compro. Eu vou para outro anúncio e aí isso começou a derrubar a relevância das plataformas. Então, eu acho que faz total diferença, cara. E você vê uma coisa simples, né? Você falou de apartamento, você falou de perfumaria e aqui nós estamos falando de clique, né? Compra online, tipo assim, que a experiência é muito menor. Né? Então, realmente faz muito sentido. Cara, assim, como que você lida? A gente falou com algumas pessoas que passaram por aqui, né, sobre negócios, mas também é um ponto que eu acho muito importante. Como que você lida com a pressão dos altos e baixos do mercado? Porque o Brasil é muito instável, né? E, pô, você trabalha com ticket médio alto, produtos premium, né? Mas justamente por isso os altos e baixos eles acontecem muito. Como que você lida com isso pensando no empreendedorismo, essa mentalidade empreendedora? O que você faz? E complementando, às vezes, até uma sazonalidade do teu produto, talvez. Né? Perfeito. A sazonalidade é uma coisa que realmente nos pegou muito, porque como a gente lançou a empresa Mercado em dezembro de 2024, até dezembro desse ano, a gente ainda está entendendo essa sazonalidade. Então, a gente está coletando dados. E a gente já entendeu muito esse comportamento do cliente, principalmente pós-carnaval ali, né? Pós-carnaval, todo mundo torrou tudo que tinha e que não tinha. E as vendas caem mesmo. Para todo mundo. Para todo mundo. Então, a gente começa a ver um padrão de comportamento no mercado de promoções em épocas específicas, né? Justamente para fomentar essa compra dos clientes para conseguir estar produzindo novas coleções para o verão. Então, a gente vê isso acontecendo muito em maio, muito em junho, muitas promoções vindo, julho também, que eles fazem justamente para ter esse caixa, para estar desenvolvendo, mas muitas marcas, as grandes mesmo, se antecipam muito mais, né? Fazem um ano antes a produção. Nós não temos como fazer isso, né? Mas a gente faz de uma forma em que a gente tem mais escassez de estoque, porque a gente trabalha mais exclusividade e a gente tem uma margem mais alta para trabalhar. Então, uma margem mais alta para trabalhar me dá segurança de que, se não vender X meses, eu estou tranquilo. Agora, uma margem apertada, aqui no Brasil, olha, tem que saber muito o que está fazendo. Assim, você vai ganhar no volume, ok. Mas justamente essas sazonalidades, e se você administrar errado, pode ser o que derruba o seu negócio. Então, no final das contas, o que a gente vê? Tá, nossa margem, ela é uma margem boa, é uma margem que tem segurança, e a gente faz o quê? Reinveste tudo que entra na marca. A gente não tira dinheiro pro bolso. Total. Então, por mais que tenha essa sazonalidade, como a gente reinveste tudo, no final das contas a gente sempre tem um caixa que sustenta a empresa em períodos de crise, vamos dizer assim, de as vendas caírem e tudo mais, o ritmo cair. E a gente consegue passar por esses períodos turbulentos, depois o mercado começa a se aquecer de novo, o pessoal começa a gastar mais, ter um comportamento mais consumista, e a gente começa a nadar de braçada. Então isso é muito interessante. E além de tudo, a sazonalidade, ela é muito de produto, né? Tem produto que ela não vai estar na mesma sazonalidade do que o outro, né? Tem produto que a estação do inverno é maravilhosa e o outro, a estação do inverno é horrível. O linho mesmo, dificilmente. No frio você vai querer comprar uma camisa de linho para usar, por justamente ter esse frescor e tal, e você quer algo mais quente, né? Agora, um perfume. Você não vai querer usar um perfume para jantar com a sua mulher, né? A sua mulher não vai querer um perfume para jantar contigo. Ela não vai querer estar cheirosa para ir pro trabalho, você também não vai. Então, trazer a perfumaria pode-se dizer que foi uma estratégia de vocês para combater a sazonalidade do mercado. Total, completamente. Completamente. A gente viu assim, fizemos muito bem o trabalho. A experiência do cliente com o nosso aroma autoral de marca, ela tá sendo sensacional, incrível. Todo mundo que abre a caixa da nossa camisa, da gente passar o aroma lá dentro, ela pode ficar 1 mês, 2 meses guardada, a pessoa abrir. Ela vai sentir o aroma igual.
E além de tudo, assim, é tão impactante que as pessoas, o primeiro feedback que vem pra gente, não é nem da camisa, é o aroma. E a hora que a gente começou a ver isso, a gente falou, cara, a gente tem que desenvolver perfumes para corpo também, porque a gente sabe muito fazer isso aqui. E a gente começou a desenvolver, e com o nosso gosto pessoal, a gente acabou desenvolvendo alguns aromas que estão indiscutivelmente incríveis e diferentes dos demais do mercado. Então, a gente não quer fazer uma réplica de um perfume famoso, não, a gente quer fazer algo completamente novo. E essa composição trouxe para nós essa possibilidade de não ser ferido e sangrar tanto nessas sazonalidades da parte de camisaria e de vestuário. E a gente viu que tem uma margem interessante também, a gente trabalha com produtos de alto valor, então a gente também consegue agregar um valor um pouco Muito maior. bom. E isso foi uma estratégia muito boa, porque é o que levantou a marca em períodos de pouca venda de camisas. É isso. Você buscou uma saída no meio do baixo para nadar de braçada no período da alta, né? Eu acho que é essa solução de diversificação de portfólio, quando a gente fala de serviço, você oferecer novos serviços dentro daquilo que você já oferece, né? Eu acho muito bom. Inclusive, eu achei que foi uma excelente sacada o perfume, né? Porque perfume não é uma coisa, não tem sazonalidade, né? O perfume, você vai ter o perfume do verão, você vai ter o perfume do inverno, mas no fim das contas, esse teu aroma, por exemplo, dá pra usar, esse perfume Wetter dá pra usar em todo momento, né? Então, e é um produto de abertura de mercado, né? Total. Por conta de ser a tua marca ser uma marca premium, nem todo mundo às vezes vai estar disponível para comprar uma camisa de linho, justamente não porque é caro, porque tem valor agregado. Mas um perfume é muito mais acessível. As pessoas, elas acabam tendo mais facilidade para comprar um perfume e depois, através do perfume, conhecer mais produtos, né? Então, acho que O nível de consciência tem que ser menor, né? exato. E não só isso, né? Se a gente for pensar hoje que cada um de nós aqui tem um custo de aquisição de um cliente. E a gente fala, por exemplo, a experiência, como aumentar o LTV desse cliente, né? Como uma forma de aumentar o LTV. Você ter mais produtos é uma forma de você vender mais para esse mesmo Total. cliente. Total. Né? Então você já, por exemplo, você já tem esse cliente na tua base, você já vendeu uma camisa de linho, 2 para ele. Né? Às vezes ele não quer a terceira, mas às vezes você tem um perfume, você consegue fazer mais uma venda para esse mesmo cliente. E hoje, principalmente para quem atua bastante com marketing digital, com tráfego pago, o custo, né? Ano que vem vai ter um aumento aí no custo do tráfego pago de 12% lá que eles estão repassando, a meta está repassando os impostos, né? Vão repassar direto para nós. E aí vai ter um aumento. Então, por exemplo, tá ficando cada vez mais caro anunciar. Tá ficando cada vez mais caro eu adquirir um cliente novo. Né? E então, assim, hoje eu vejo um movimento muito grande da galera tentar entender, pô, como que eu vou aumentar o LTV desse cliente aqui dentro da minha base? Como que eu vou vender mais para esse mesmo cliente? Né? E aí, até estratégia de venda. E aí surge também a necessidade da gente melhorar como vendedor. Para conseguir vendendo mais para esse... Porque senão gerar mais relacionamento, conseguir vender mais, criar um produto novo, igual vocês fizeram, para vender mais. Pô, o cara já estava encantado com o aroma da caixa da tua camisa de linho. Aí vocês pegaram, fizeram um perfume, então, pô... se o cara já gostou, esse cara ele tem muito mais chance de comprar do que um cara que ainda não comprou a camisa de linho. Ele tem mais chance de comprar o teu perfume do que um cara que ainda não conhece a tua camisa, né? Que já sentiu o aroma. E o oposto da caixa, é verdade também, né? Quem comprou o perfume e viu a qualidade e se apaixonou, ele vai ter muito mais propensão a comprar a camisa, né? Então, a gente viu justamente isso. Primeiro, barreira de entrada, parte de sazonalidade. Então, a empresa que não inova, ela vai morrer alguma hora, tem que inovar. E vai muito de pensar, beleza, o que eu vendo? Meu produto não é um bem consumível. E aí que tá, o que eu fiquei pensando? Tá, se eu tiver um produto consumível, como um perfume, todo dia meu cliente vai estar tendo uma exposição à minha marca. Se ele tem uma camisa, muitas vezes fica guardada no armário. E ele não usa todo dia. Ele vai usar em ocasiões específicas, especiais, ok, mas se ele tá todo dia consumindo a minha marca, ele tá todo dia tendo um contato com ela. Eu faço parte da vida dele. Parte dos momentos especiais dele, porque às vezes, num casamento, ele não vai usar uma camisa de linho, mas ele vai usar perfume. Então, pensei, tal, quando, onde e como eu posso estar mais exposto ao meu cliente o máximo de tempo possível com o meu produto ou com a minha marca. E aí o perfume veio nisso. E como é um bem consumível, eu sei que vai estimular a recorrência. Total. Porque uma vez que ele se identifica com o meu aroma de marca, ele não vai simplesmente abandonar, tá, gostei muito do perfume, usei todos esses meses, agora não vou comprar mais. Não, ele vai recomprar. Total. Então eu busquei algo que estimulasse recompra e aumentasse o LTV para justamente a minha esteira de produtos
ela ter uma maior visibilidade por esses clientes recorrentes da marca de perfumaria, para que eles busquem a minha marca de Total. camisaria, através disso, deles já serem um cliente da marca, já estarem nesse ecossistema. E quanto mais ofertamos soluções, produtos diferentes, mais ele vai estar justamente propenso a comprar, porque ele já está na minha esteira de produtos, né? Total. Cara, muito bom. Estamos se encaminhando pro final. Olha só, passou rápido, né? Deu para pegar bastante coisa, assim. E eu acho que o que ficou muito desse episódio, de tudo que a gente conversou aqui, em primeiro lugar, a importância da fé, né? Eu acho que isso é um fator determinante para a vida de todas as pessoas. E pensando em negócios, cara, eu acho que o que mais me marcou aqui foi isso, assim, você tá disposto a criar novos produtos, a inovar, a dormir no barulho, como você falou uma vez, né? Buscar essa inovação. E eu acho que isso é uma coisa que faz um grande diferencial na vida de todo empresário no Brasil. E pra gente fechar como de costume, cara, a gente queria que você deixasse uma dica para as pessoas que acompanharam a gente até aqui, para as pessoas que vão assistir esse episódio. Deixa uma dica para a galera que quer começar um negócio ou que já está desenvolvendo o seu negócio e às vezes está encontrando alguma dificuldade. Você que é uma pessoa nova, você que está com um negócio já rodando e criando novos negócios. Perfeito. Primeiramente, a dica principal antes de qualquer coisa, coloca Deus em primeiro lugar, as coisas vão fluir, você vai diminuir sua ansiedade, seu pensamento vai ter mais clareza. Quando tiver muito, muito turbulento as coisas, faz um jejumzinho, busca entender como fazer um jejum, água, sal, tá bom. Se você fizer ali 24, 36 horas, você vai ver uma clareza mental absurda de pensamentos, o controle das suas emoções, como você organiza eles, muda completamente. E sobre o negócio, para montar um negócio ou para melhorar o negócio que você já tem, quem não utilizar inteligência artificial vai ficar para trás, e muito para trás. É igual quando surgiu os carros. Quem tinha muitos cavalos falava, não, para que nós precisamos de carro se nós temos cavalos? Hoje, quem que usa cavalo para andar na rua? Vai ser exatamente a mesma coisa com inteligência artificial, independente do segmento. Independente do segmento. Tudo que você faz, você pode colocar um algoritmo para pensar junto com você, a partir da sua perspectiva daquilo que deve ser, e receber uma orientação direcionada através de base de dados, porque é isso que ela é. Sim. É uma inteligência a partir de base de dados. Então, aprenda a conversar com ela de maneira intencional específica para o seu negócio, que você vai descobrir coisas que você pode fazer diferente para você justamente aumentar o LTV, para diminuir o CAC. E o CAC mais baixo é o CAC que vem de indicação. Exato. Então, se você aumenta o LTV, automaticamente você vai receber mais indicação se você pedir, porque o cliente ele vai ter prazer em indicar. Total. Então, busque aumentar o LTV primeiro, porque o CAC vai diminuir como consequência. Se você diminuir o CAC, mas não oferecer uma boa experiência, você vai queimar esses clientes que você recebeu de indicação. Agora, se você primeiro preza a experiência, preza manter esse seu cliente muito bem-vindo sempre na sua marca. Sempre que você tiver uma indicação, essa pessoa vai permanecer e vai indicar também para outras pessoas. E seu negócio cresce exponencialmente no boca a boca. Com uma margem boa. Com uma margem boa, porque Muito você vai bom. estar gastando praticamente nada. Sim. Né? Bom Eu demais. acho que aproveitando essas dicas do Martinho e a nossa conversa também, e você falando de inteligência artificial, para a galera que vai começar, é muito interessante você usar a inteligência artificial para você estudar o mercado. Total. Porque um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é entrar no mercado e se aventurar. Se aventurar, ela tem vontade, ela gosta daquilo, ela gosta de fazer comida, mas ela não entende como é o mercado, com quem ela vai concorrer, qual é a demanda, e a inteligência artificial ajuda muito a você entender se existe essa demanda no mercado, com quem eu vou concorrer, para quantas pessoas eu posso vender com esse produto aqui. Então, Onde está a demanda é muito importante. Onde está o cliente, Tudo. Exato. Não adianta eu ter, por exemplo, uma marca de linho lá no sul da Argentina, lá no frio. Não adianta. Às vezes as pessoas querem posicionar um negócio, um ponto físico e tal, em um local que não faz sentido nenhum. Sim. Então, compensa mais, às vezes, você gastar mais para estar num lugar que faz sentido do que você gastar menos e estar num lugar que não faz sentido. Total. Então, a mesma coisa no e-commerce, mesma coisa em tudo. Onde você vai direcionar o seu produto? A inteligência artificial ajuda muito nisso. Muito bom. Muito Isso. bom. Muito bom.
Bom demais, bom demais. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Fala Que Vende. Foi um prazer estar com você que nos assistiu até aqui. Obrigado, irmão, pelo conhecimento Agradeço. compartilhado, Pelo por toda presente, a experiência, né? pelo presente. O nosso episódio vai pro ar em breve. E se você assistiu até aqui, se você tem gostado dos nossos conteúdos, já se inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente vai trazer cada vez mais conteúdo, mais pessoas incríveis para poder compartilhar um pouco da história e do conhecimento de E cada um. segue o Instagram da Martin Demore. Deixa o Exato, arroba aí, como é que é o Martinho. arroba, Martinho? Arroba Fala. Martin Demore, com D mudo, tudo junto. E o seu, pra galera já tem gente que vai querer mentoria, hein? Martinho Moraes. Então é isso, Deixa eu galera. lá. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau.